Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos. A Itália, meus amigos, para muitos está sendo invadida. Quem como eu acompanha o perfil da Rádio Gênova na Rede X, entenderá que essa expressão, a invasão da Itália, não deve ser tratada como mera teoria da conspiração. As imagens não deixam dúvidas. E mostram também que há uma organização por trás desta chamada invasão por parte de imigrantes africanos. Hoje, o site Hair Foundation trouxe uma denúncia gravíssima, dizendo que a Alemanha é que está financiando a invasão da Itália, o que, claro, só faz criar uma tensão entre os dois países. Bem, a denúncia publicada na Hair Foundation, assinada por M. Mac, diz o seguinte: as ONGs recorrem a táticas perturbadoras, aconselham migrantes a ocultar a pobreza como motivo de asilo e treinar falsas alegações de origem. Tudo isso enquanto se beneficiam de financiamentos substanciais, principalmente da Alemanha, mas também da França. Numa revelação chocante, o papel da Alemanha na crise migratória europeia sofreu uma reviravolta inesperada, diz o site. Embora seja bem conhecido por apoiar grupos antifascistas como Antifas, descobriu-se agora que o governo alemão também está a fornecer apoio financeiro significativo a organizações de esquerda supostamente não governamentais, ONGs, que conduzem operações de resgate de imigrantes nas águas do Mediterrâneo. O que agrava esta situação é a recusa inequívoca da Alemanha em aceitar qualquer um dos imigrantes ilegais que chegam à Itália, distanciando-se efetivamente da própria crise que financia. Ou seja, ONGs alemãs que se beneficiam de dinheiro alemão estão, segundo esta denúncia, patrocinando a migração para a Itália, mas não querem receber eventualmente esses mesmos migrantes, uma vez que saiam da Itália. Bem, mas a denúncia vai um pouco além. Diz que revelações recentes de transcrição de um programa noticiário italiano expuseram o profundo envolvimento da Alemanha na crise. O governo teria reservado espantosos 790 mil euros em financiamento para uma ONG chamada SOS Humanity, uma organização não governamental alemã ativamente envolvida em missões de resgates de imigrantes no Mediterrâneo. É surpreendente também o fato de que documentos descobertos no parlamento alemão, no Bundestag, revelaram planos para desembolsar enormes 8 milhões de euros ao longo dos próximos 4 anos para mais duas ONGs, a CI e a Sea-Watch, ambas ativamente envolvidas em operações semelhantes sobre a rubrica humanitária. Os esforços para envolver essas ONGs e obter explicações encontraram um silêncio retumbante entre os parlamentares alemães. Os jornalistas tentaram confrontar a SOS Humanity e a Sea-Watch em Berlim, mas encontraram respostas evasivas. As ONGs radicalizadas financiadas pelo governo alemão recusam-se firmemente a esclarecer as suas ações, particularmente a sua prática de entregar imigrantes para a Itália sem lhes oferecer asilo na Alemanha. Este comportamento ilegal obrigou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, a enviar uma carta incisiva ao chanceler alemão, Olaf Scholz, solicitando esclarecimentos urgentes da posição da Alemanha. A situação pode, potencialmente, agravar uma crise de imigração já premente na Europa. Para finalizar, a matéria diz que, além disso, emergiu um padrão de conduta perturbador em muitas ONGs. A organização Bem-vindo à Europa publicou recentemente um manual para migrantes que visa maximizar as possibilidades dos migrantes obterem asilos e residência na Europa.
Este manual aconselha os migrantes a não citarem a pobreza como razão para a sua fuga, pois isso pode aumentar o risco de deportação. Ainda mais alarmante é o que outra ONG expôs ao dar instruções a migrantes da Tunísia para alegarem falsamente que eram oriundos da Líbia. A Líbia, todo mundo sabe, foi colônia italiana. Apesar desses métodos alarmantes, essas organizações continuam a receber apoio financeiro substancial, especialmente da Alemanha e da França. Mas vejam como a coisa se agrava daqui para frente. Diz a matéria que, a aumentar a complexidade dessa situação, está a aparente agenda de certas ONGs. Axel Stier, um autoproclamado salvador do mar, articulou publicamente sentimentos de que era uma tentativa deliberada de diluir a identidade cultural das nações europeias. Num tweet, ele afirmou provocativamente o seguinte, abre aspas, não, em algum momento não haverá mais pão branco, porque os seus descendentes estarão em 50 ou 100 anos... Aí ele mesmo faz uma pausa, uma reticência, escolhendo parceiros não brancos. A deshomogeneização da sociedade está progredindo. Eu apoio isso com meu trabalho, ele disse no tweet. Esses sentimentos, diz a matéria, juntamente com o t-shirt do slogan Equipe, ou Equipa a Revolução, o Repovoamento, levaram sérias preocupações sobre as verdadeiras intenções desses autoproclamados salvadores. Claro, há ainda muita coisa escandalosa nesta denúncia, nessa matéria, mas isso já nos dá uma boa medida do que está acontecendo. ONGs, claro, globalistas, que querem o repovoamento da Europa, financiados por dinheiro alemão, estão começando pela Itália, que é simbolicamente o berço do cristianismo na Europa, não é mesmo? Pois é. Bem, isso é ainda muito mais grave quando repercute no Kremlin, porque lá no Kremlin há também uma preocupação muito séria, muito forte hoje com a Alemanha. Uma matéria publicada hoje por Hal Turner diz que a Alemanha pode enviar os famosos mísseis Taurus para a Ucrânia. Hal Turner diz que o Bundestag da Alemanha revelou que a Ucrânia terá direito de atacar o território da Crimeia ocupada com mísseis Taurus fornecidos pela Alemanha. Isso foi afirmado pela presidente do Comitê de Defesa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. A Alemanha, segundo Hal Turner, ainda não anunciou oficialmente a transferência dos mísseis Taurus porque, em alguma medida, ainda teme a repercussão dessa decisão no Kremlin. Em relação ao míssil Taurus, o Taurus Caped 350 é um míssil de cruzeiro sueco-alemão lançado pelo ar, fabricado pela Taurus Systems e usado por Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. O míssil incorpora a tecnologia Stealth e tem alcance oficial superior a 500 quilômetros. A ogiva de estágio duplo de 480 quilos, chamada Mephisto pela sua capacidade de penetração, apresenta uma pré-carga e carga penetrante inicial para limpar o solo ou entrar em alvos duros e profundamente enterrados, como bunkers subterrâneos reforçados. O míssil usa uma trajetória de voo baixa e envolvente guiada por sistema de navegação inercial, o INS, navegação baseada em imagens IBN, navegação referenciada por terreno e sistema GPS para a proximidade do alvo, embora seja capaz de navegar distâncias muito longas sem suporte GPS. Uma vez próximo ao alvo, diz Hal Turner, o míssil inicia uma manobra para cima, uma subida, até uma altitude destinada a atingir melhor probabilidade de aquisição e penetração do alvo. Termina Turner dizendo que se a Ucrânia receber tais mísseis da Alemanha, nenhum lugar da Crimeia seria seguro para os russos.
Claro, então, isso acende uma luz vermelha lá no Kremlin. Mas atenção, há também outra preocupação no Kremlin, que é em relação ao Reino Unido. Matéria publicada hoje pelo The Sun, disse que Grant Shapps, secretário de Defesa britânico, afirmou que está considerando enviar tropas britânicas para treinar soldados dentro da Ucrânia, o que, claro, fez com que Medvedev abrisse a caixa de ferramentas, ameaçando tanto o Reino Unido quanto a Alemanha, se de fato o Reino Unido enviar tropas para a Ucrânia e a Alemanha o Taurus para o mesmo país. A situação, claro, está bastante quente. Não é a primeira vez que Medvedev abre a caixa de ferramentas. Ele vem falando sistematicamente que tudo isso pode sim evoluir rapidamente para a terceira G. E a Rússia, nesse caso, não se viria impedida em usar o seu arsenal nuclear. Em relação à invasão da Itália, alguns analistas dizem que Putin tem ótima relação com muita gente importante dos 5 estrelas, principalmente com Matteo Salvini, e estaria muito preocupado, de fato, com essa invasão por parte de imigrantes financiados por alemães. Então especula-se que Putin pode, eventualmente, no futuro, também enviar um contingente para ajudar a Itália. Não bastassem inúmeros conflitos pelo mundo, agora se anuncia, ao que tudo indica, mais um: Itália e Alemanha. Tempos bicudos, meus amigos. Rezemos. Até amanhã, se Deus quiser.